Oi, gente! Então, hoje a gente vai falar de um tema super polêmico. Damn! Assim, eu não acho muito polêmico não, mas talvez você que esteja aí do outro lado, talvez não consiga compreender muito porque que a nutricionista vai falar sobre libido. Isso mesmo. Libido, minha gente. Muitos pacientes me procuram no consultório para falar de outras coisas, para falar de performance, para falar de mudança de composição corporal, para de repente ver porque vai fazer uma cirurgia. E no decorrer da consulta a gente percebe que a população em si, seja ela do sexo feminino ou masculino, tem problema com libido. E eles não sabem, né, ou pelo menos não têm ciência do quanto que a nutrição também pode melhorar o libido da sua mulher, o seu libido, né? E por que não falar de libido, né, minha gente? A primeira coisa que eu faço é que a gente tem uma anamnese, né, no consultório, que a gente vai fazendo várias perguntas pro paciente e tal. E aí tem a parte que a gente pergunta quando é mulher, né, como é que tá a menstruação, se ela é regular, se ela não é, se faz o uso de algum tipo de contraceptivo, há quanto tempo faz o uso desse contraceptivo, né, se ele é oral, se ele é injetável, se ele é através de adesivo e há quanto tempo faz o uso. Então é muito comum, né, mulheres que fazem o uso de anticoncepcional durante muitos anos, elas tendem a ter uma redução muito abrupta do libido, da lubrificação vaginal. Então o que é que a gente faz quando a gente pergunta e percebe que o paciente de fato já tem esse problema, né? A primeira coisa é perguntar qual o motivo do paciente usar o contraceptivo, porque tem gente que faz o uso do contraceptivo oral, por exemplo, que é o mais comum, só para prevenir, na verdade, a gestação. E tem gente que usa porque de fato tem síndrome do ovário policístico, tem um fluxo menstrual muito forte, mulheres que têm endometriose. Então assim, aquelas mulheres que de fato não podem ficar sem a pílula, é muito importante que a gente consiga suprir de outra maneira para que a gente consiga melhorar esse libido. Claro, tem que ser um trabalho que precisa e deve ser em conjunto com o ginecologista, né? Porque assim, eu, por exemplo, antes de descobrir a endometriose, eu não estava fazendo uso de anticoncepcional e eu fazia a minha prevenção apenas com a camisinha, com o preservativo, porque para mim era a maneira que eu tinha de manter o meu libido, de manter os meus níveis de testosterona livres, adequado, né, de manter a lubrificação vaginal, enfim. Então o anticoncepcional, de fato, é muito comprovado, na verdade, eu não posso nem dizer que é comprovado porque não é a minha área, mas o que eu posso dizer é que na minha prática clínica a gente observa que mulheres que fazem uso a longo prazo de anticoncepcional reclamam muito do fator libido. Mas então, Nutri, como que a nutrição pode melhorar o libido ou prevenir, digamos assim, que você que faz esse uso contínuo de anticoncepcional possa não ter uma queda abrupta desse libido? E isso serve também não apenas para as mulheres, para os homens, porque o que é que acontece também, o que é que eu observo? Homens que tendem a ter sobrepeso, né, que tem sobrepeso, que tem um grau de obesidade ou que tem muita gordura nessa região abdominal, o excesso de tecido adiposo, ele faz algo chamado aromatase. O que é isso? Ele converte o testosterona em um outro hormônio, em um estrógeno. E isso vai fazendo com que ele vá diminuindo os seus níveis de testosterona livre, reduzindo, obviamente, a ereção, reduzindo o libido, de uma maneira geral. Então, assim, emagrecer é muito importante, né, para que você mantenha, você ter hábitos de vida saudável, para que você mantenha também o seu libido em dias, né? Óbvio. Mas existem alguns artifícios, digamos assim, ou alguns hábitos que você pode ter no seu dia que podem lhe ajudar consideravelmente no fator libido. Primeiro, a gente precisa ficar atento ao intestino. Como a gente sempre fala, intestino é onde absorve tudo.
E quando a gente fala de absorção, a gente precisa entender que existem várias vitaminas e minerais que estão diretamente ligadas ao libido, como magnésio, zinco, vitamina C, complexo B. Então, assim, para a gente ter essa demanda, esse suporte adequado dessas vitaminas e minerais, primeiro eu preciso ter um intestino que de fato faça uma boa absorção. Sono. Não tem para onde correr, gente. A pessoa que não dorme, ela não produz adequadamente hormônios. Fato. Então, assim, se você tem alterações de sono, se você tem apneia do sono, é importante que você busque tratar isso. Se você tem problemas com ansiedade, que isso está atrapalhando o seu sono, né? É um efeito meio que rebote, porque quem não dorme bem fica estressado e estresse também reduz libido. Então a gente precisa criar alternativas para que a gente controle o estresse e que a gente tenha uma boa rotina de sono, horário para dormir, horário de acordar, né? Para que você mantenha esse hábito saudável e, consequentemente, você melhore o seu libido. Outra coisa também que é muito importante, o treinamento resistido. Para que você mantenha níveis ótimos de testosterona, o exercício de força é fundamental. O que é que a gente observa? Homens que não é obeso, né, não tem nem sobrepeso e nem obesidade, às vezes vem aqui no consultório para tipo, não, porque eu vou começar a academia e tal, e a gente pede os exames laboratoriais para poder acompanhar esses níveis hormonais, e a gente observa que com o início do exercício do treinamento de força, depois de uns 6 a 8 meses que ele começa o treinamento, que a gente vai comparar os exames laboratoriais, a gente observa uma melhora significativa desse testosterona, tanto total como livre. Outro fator importante para o libido é a gente observar o colesterol. Sim, gente, nessa era onde um monte de gente toma estatina, um monte de gente toma inibidor de lipólise, né? Então, assim, é muito importante a gente ter em mente que sem colesterol, a gente compromete a produção dos nossos hormônios gonadal. E um deles é o testosterona. Então, para a gente ter uma boa produção de testosterona, a gente precisa ter bom colesterol, um bom colesterol, né? Então, o que é que a gente precisa? Dar ênfase nos alimentos ricos em colesterol, mas que são alimentos bons, que são alimentos saudáveis, como oleaginosas, gema de ovo, abacate, coco. Então você ter esse tipo de alimento no seu dia a dia vai garantir bons níveis de colesterol, que automaticamente vai melhorar essa questão da sua produção de testosterona, que é o hormônio que mais está ligado, obviamente, ao libido. Então a gente tem alguns ativos que podem nos ajudar dentro desse processo, mas de nada adianta você tomar os ativos se você não faz tudo aquilo que eu falei, que é importante você ter controle, como sono, estresse, intestino, as vitaminas e os minerais, vitamina K, vitamina D, vitamina C, complexo B, ferro, zinco, magnésio, né? Essa questão do estresse, né? Enfim, então você precisa ter tudo isso bacana para depois a gente entrar com os ativos, né? Quais ativos seriam esses? Maca peruana, a euricoma, o fenogrego, demonstram ter respostas positivas. Obviamente que o resultado melhor a gente observa nos estudos que é mais para o sexo masculino, mas a gente consegue ter uma resposta bacana quando associado a essa mudança de estilo de vida à suplementação, né? Então, assim, exercício físico, treinamento de força, por favor, né? E falar sim sobre libido. Eu acho que muitas vezes o paciente não tem vergonha, mulher acha que, tipo, não pode falar de libido. Inclusive, eu já tive, infelizmente, uma profissional que eu reclamei com ela na época que eu usava anticoncepcional e que eu não entendia muito bem, né? Eu não tinha esse conhecimento, né? Eu não era formada ainda em nutrição e não entendia que o anticoncepcional poderia, de fato, reduzir meu libido. E aí, eu conversando com ela, né, sobre isso, e ela falou assim, que, tipo, que mulher não tem que se preocupar com libido, não. Que eu tinha que falar era com meu parceiro para ele melhorar algumas coisas, porque a minha falta de libido era que a gente tinha que mudar e melhorar alguma coisa no sexo. É meio complicado a gente falar sobre isso dessa maneira, sabe? Então, assim, eu acho que você tem que levar isso pro profissional que te acompanha, seja ele nutricionista, endócrino e ginecologista, né?
Claro que você ter uma relação bacana com seu parceiro e você falar sobre isso e você melhorar também, de repente, as preliminares, né? Enfim, existem várias maneiras de você, de repente, melhorar e querer mais, manter essa relação sexual, tornar ela mais prazerosa e tal. Mas a gente precisa realmente conversar sobre, falar sobre e não ter vergonha sobre isso e procurar os profissionais que possam lhe entender da melhor maneira possível, né? E quando falar de nutrição, lembre sempre, quando a gente não cuida do nosso corpo, a gente desenvolve sintomas e um deles pode ser a falta de libido. Então, nutrição pode sim te ajudar nesse quesito. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande beijo da Nutri.